Boa noite, Sidney Coeixo. Boa noite, público ouvinte do programa Balançou, ao vivo, da Rádio Tupãssi, AM 1250. Um prazer que estou sentindo, eu, Luiz Arthur Silva, sente um grande prazer em estar com vocês em mais uma segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês de novembro do ano de 2019, dia 4 de novembro do ano da graça de 2019. Este ano começa a se despedir de nós. E no comentário desta semana, vamos falar inicialmente do Brasil. Brasil que lá na terça-feira passada, lá no início da semana passada, conseguiu uma grande vitória no estádio Serra Dourada contra o ameaçadíssimo Vila Nova. 2-0. Um jogo no qual o Chavante passou por muito pouco apuro, muito pouco perigo. E além de passar por pouquíssimo perigo, ainda foi letal no final da partida. Vila Nova, já desesperado, não conseguia mais preponderar, dominar, ameaçar a meta do Brasil, e o rubro-negro, em 2 estocadas, decidiu a partida. Primeiro, num lançamento, alguns tiram um balão para cima do Everton, que foi caindo nos pés do Ari Moura, que tinha sido uma das boas atuações, uma das boas figuras do Brasil na partida contra o Cuiabá, uma partida na qual o Brasil atuou mal, e novamente, lá no Brasil Central, no estádio Serra Dourada, teve outra atuação destacada, desta vez brindada com um gol, após esse lançamento balão do Everton. E no final da partida, um golaço do Bruno Aguiar de falta. Certamente um dos mais bonitos deste campeonato brasileiro da Série B. E esta vitória que o Brasil conseguiu lá na terça-feira passada, lá no início da semana passada, fora de casa, permitiu ao rubro-negro estar praticamente garantido na Série B do ano de 2020. O que faz com que a partida de amanhã, terça-feira, dia 5 de novembro, a partir das 20 horas e 30 minutos diante do Vitória, sirva como um ritual de passagem. Qual o Brasil nós vamos ver? Um Brasil mais comedido? 3 pontos garantidos em Goiânia? Mais tranquilidade para enfrentar um adversário tradicional? Ou já veremos um Brasil insinuante e que tentará definir de uma vez por todas a permanência para o Brasileirão da Série B do ano de 2020? Este será o dilema do Brasil amanhã. Um Brasil mais comedido, porque sabe que nessa excursão ao centro-oeste, ao nordeste do nosso país, já conseguiu pelo menos 3 pontos, e olha que nós falamos na semana passada, 2 ou 3 pontos seria o ideal para o Brasil nesta caminhada de permanência na Série B. Já fez os 3 pontos. Atacar o Vitória e tentar garantir a permanência de vez diante de um adversário difícil e que está precisando pontuar e que tem tradição? Ou ter uma atuação mais cautelosa e tentar especular em cima de um ponto? Enfim, o resultado que vier, tirando uma goleada vexatória, o resultado que vier certamente será bem-vindo. Acredito, opinião deste humilde comentarista Luiz Arthur Silva, que acompanha todos vocês da Rádio Tupãssi AM 1250, acredito que a definição da vaga, a definição da permanência do Brasil na Série B para o ano de 2020 será sacramentada no sábado diante do Oeste. Ou seja, esta partida contra a Vitória será daqueles jogos que, se o rubro-negro perder, ninguém vai lamentar, porque todos estarão esperando a decisão do Bento Freitas no próximo sábado. Aí sim, o Brasil vai jogar o tudo ou nada para garantir, como eu disse, já disse várias vezes anteriormente, mais um ano de Série B, temporada 2020. Enquanto isso, pelos lados da Avenida Bento Gonçalves, o Pelotas garantiu na quinta-feira passada, dia 31 de outubro do ano de 2019, a vaga à semifinal da Copa Silverardi e, melhor do que tudo, garantiu uma vaga numa competição nacional para a temporada de 2020, o Campeonato Brasileiro da Série D. Apesar da derrota em São Borja, no estádio Vicente Goulart, para a equipe local, 2-1 de virada, o Pelotas ainda assim garantiu o seu lugar entre os 4 melhores da Copinha de segundo semestre neste ano de 2019.
classificação, a classificação nas quartas de final garantida, sobretudo, pelas atuações soberbas do atacante centroavante com C maiúsculo, Giovani Gomes. Fez os 5 gols do Pelotas na fase de quartas de final. Dá para dizer, sem medo de errar, que disparado o senhor Giovani Gomes é o melhor centroavante a atuar no futebol pelotense nessa temporada. Disparado, alguns dirão, mas é copinha. Atuou contra equipes semi-amadoras. Não interessa, a bola sobrou para ele, Giovani Gomes, Sua Majestade, o artilheiro, não perdoou. Anotou os seus gols e foi decisivo, repito, foi decisivo na classificação do Lobo às semifinais da Copa Silverardi e, por tabela, na garantia do Pelotas em competição nacional para a temporada 2020. Depois de 6 anos, o Pelotas voltará a uma competição nacional e o melhor de tudo, Campeonato Brasileiro da Série D. Será o início de uma nova caminhada, na qual o Lobo procurará, dentro de 2, 3 temporadas, ter tabela, ter calendário completo, o ano inteiro, competição nacional. Tenho certeza que internamente a direção do Pelotas trata, fala, argumenta, pensa num plano de se igualar ao Brasil, chegar no mínimo ao campeonato nacional da Série B. E pelo tamanho do clube, pelo tamanho da história do clube, Esporte Clube Pelotas, tenho certeza que, no mínimo, o Pelotas merece estar no lugar em que o Brasil, o Grêmio Esportivo Brasil, está nesse momento, que é o Campeonato Brasileiro da Série B. Melhor do que isso tudo, falando ainda sobre o Pelotas, falando ainda sobre a Boca do Lobo, melhor do que isso tudo, ontem, domingo, o Áureo Cerulho foi a Caxias do Sul e arrancou um ótimo resultado no jogo de ida das semifinais, da fase semifinal da Copa Silverardi. Jogando na casa do adversário, no Estádio Centenário, um gol de Jean Roberto que entrou durante a partida e deu conta do recado. O Lobo venceu o Caxias por 1-0. Vitória que tem que ser louvada, comemorada, como talvez o grande triunfo individual do Pelotas nesta competição. Enfrentou um adversário com poderio técnico, tático, histórico similar ao do Pelotas. E mais uma vez, como havia passado no teste do primeiro bom adversário, no enfrentamento diante do São Borja da fase anterior, agora o Pelotas passou no primeiro teste diante de um adversário que tem uma estrutura igual ou até mesmo superior ao do Pelotas. E passou com louvor nesse teste. No próximo final de semana, o Lobo, atuando em casa, no seu estádio, o estádio da Boca do Lobo, o estádio da Avenida Bento Gonçalves, o mais antigo em utilização no Brasil, no nosso país, o Pelotas decidirá vaga à final da competição. E aí é o momento da torcida fazer a diferença. Reconhecemos que era difícil motivar o torcedor do Lobo no sentido de comparecer em partidas diante do 12 Horas, do União Harmonia, do Cruz Alta, e com todo respeito, até mesmo do São Borja. Mas agora o adversário é outro. É o Caxias, campeão gaúcho de 2000. Participante de Série A, Série B, Série C e Série D de Campeonato Nacional. Passou de todos os campeonatos nacionais possíveis. É um clube da estatura do Pelotas, ou até maior, em alguns momentos da sua história, foi até maior que o Pelotas. É um adversário de primeira grandeza, se comparando com outras equipes do interior gaúcho. E é neste momento que o torcedor do Lobo tem que fazer a diferença. Porque se o Pelotas voltar a triunfar no próximo final de semana no seu estádio diante do Caxias, ou até mesmo empatar, garante vaga na final. E aí, além de ter garantido, desde quinta-feira, vaga no Campeonato Brasileiro da Série D, o Pelotas estará em mais uma final de campeonato. E aí valerá troféu. Assim como foi a Copa Lupe Martins em 2008, assim como foi a Copa Região Fronteira Sul, Supercopa Gaúcha, Recopa Gaúcha, ali entre o final de 2013 e o início de 2014, o Pelotas estará mais uma vez numa disputa direta de troféu. E certamente tem todas as condições de colocar mais um caneco na sua estante. Lembrando que se o Pelotas passar pelo Caxias, e a tendência é que passe, o Caxias conseguiu fazer valer a diferença de camisa, de tradição, diante de Santo Ângelo. Perdeu de 2-0 no primeiro jogo, devolveu os 2-0 e ganhou dos pênaltis. Conseguiu vencer o Gaúcho em Passo Fundo, depois de ter empatado em casa. Mas agora é camisa equivalente. O
Pelotas tem uma camisa equivalente do Caxias. A equipe da Serra não terá facilidades. Acredito no favoritismo do Pelotas e acredito que o Pelotas estará na decisão da Copa Silverard. Muito provavelmente diante do Zequinha de Porto Alegre. Outro time que também está em disputa de competição nacional. Chegou às quartas de final da Série C, quase conseguiu vaga na Série B para o ano de 2020. Uma boa estrutura, um bom time que na tarde dessa segunda goleou o Internacional, o Inter B, namorado dos Quero-Queros, por 5-1. Decide em casa, dificilmente, só uma tragédia para tirar o São José da final da Copa Silverard. Antevejo, depois do próximo final de semana, quando o Pelotas deverá passar pelo Caxias, uma grande final entre Pelotas e São José. Um time que tem vaga garantida na Série D do Campeonato Brasileiro de 2020 contra um time que tem vaga garantida no Campeonato Brasileiro da Série C de 2020. Uma decisão nacional aqui nos nossos pagos. E vamos torcer para que o Pelotas garanta a vaga na final e, quem sabe, num futuro próximo, ainda durante o mês de novembro, acrescente mais um troféu na sua já rica galeria de conquistas. Esteve com vocês Luiz Arthur Silva. Um grande abraço para todos, uma grande semana, grande abraço Sidney Coelho, Roger Pereira e todo o pessoal da Rádio Tupãncia AM 1250. Boa noite a todos e até a próxima segunda-feira.